Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Que semana aí tá sendo? Semana cheia de novidades. Já começaram a utilizar a plataforma. Já viram lá o quanto que ela é legal? Claro que algumas vezes acontecem uns probleminhas, mas em todo lugar isso acontece. Isso não vai nos desanimar, não é mesmo? Então, essa é a segunda aula que vocês estão tendo hoje. A primeira aula já foi ao vivo lá na plataforma. Quem não conseguiu assistir, não precisa ficar preocupado. É só aguardar lá no grupo o link que a professora vai mandar depois de 1 hora que terminar a aula. Ela envia lá no grupo o link, certo? E para você assistir é só clicar no link, mas tem que ter no aparelho, no celular ou no tablet, tem que ter o aplicativo da Plural instalado e o aplicativo do Google Meet, senão mesmo que clique lá para assistir não vai conseguir, tá bom? Essa aula foi tranquila porque ela é pelo YouTube, então vocês já sabem todo o processo, certo? Então, para assistir a aulinha que faltou, que a Pro coloca lá no grupo, tem que ter no celular o aplicativo da Plural e o Google Meet, senão não vai conseguir, tá bom, gente? Então, como sempre, mesmo aula ao vivo ou aula gravada, a gente tem que ter esses cuidados de estar procurando um lugar interessante para a gente assistir a aula, para não ficar perdendo muita atenção. É tanto que hoje a Pro não vai nem ligar a câmera. Não vou ligar a câmera, hoje são muitas informações, então vou pedir que o foco principal de vocês seja aqui na telinha, no nosso quadro, tá certo? Bom, hoje nós iremos estudar um assunto de gramática chamado de sílaba tônica. Sílaba tônica é o nosso assunto. Ele é muito tranquilo. A pró só vai pedir que você tenha muita atenção, tá certo? A gente tem um método diferente, a Pró Natália tem um método diferente que vai facilitar a vida de vocês. Agora tem que ter atenção, tá certo? Então vamos lá. Pró, que assunto é esse? Que nome estranho é esse? Bom, sílaba tônica é o nome desse assunto aqui. E o que é uma sílaba tônica? É a sílaba de som mais forte da palavra. Pessoal, na palavrinha, nós temos um pedacinho dela. Lembra que nós estudamos sílabas? Isso. Nós sabemos que a sílaba ela é o pedacinho da palavra. É o conjunto sonoro, onde eu tenho geralmente uma consoante e uma vogal. Pode ter duas vogais também sendo a sílaba, não tem problema. A sílaba tônica é quando aquele pedacinho da palavra tem um som mais forte. A gente pronuncia ele com um som mais forte, tá bom? Vamos praticando e vamos entendendo. Quantas sílabas tônicas uma palavra pode ter? Somente uma, viu, pessoal? A palavra ela só tem uma sílaba tônica, só tem um pedacinho dele que é o mais forte. Não vai ter duas sílabas tônicas, não. Tranquilo, pessoal? Então, só uma sílaba tônica em cada palavra. Uma sílaba que tem o som fraco, como é chamado? Se nós temos uma sílaba que tem o som forte, é chamado de sílaba tônica. E uma sílaba que tem um som fraco é chamado de quê, gente? De sílaba átona. Muito bom. Átona é o nome que a gente dá para aquelas sílabas que tem o som mais fraquinho. Som forte é qual, gente? Tônica. E som fraco é átona. Som forte é qual, gente? Tônica. E o som fraco é átona. Muito bom. Todas as palavras possuem uma sílaba tônica? Sim. Todas as palavrinhas, meus amores, possuem uma sílaba tônica. Ela só precisa ter mais de uma sílaba. Vocês lembram? Quando a palavra ela só tem uma sílaba, ela é monossílaba. Se ela tem duas dissílaba, três trissílaba, quatro ou mais polissílaba. Então, se a palavrinha ela é dissílaba, trissílaba ou polissílaba, ela tem sílaba tônica. Agora, se a palavrinha só tem uma sílaba, quem vai ser a sílaba tônica? Ela. E quem vai ser a sílaba átona? Ela. Então, se ela tem mais de duas sílabas, aí você consegue encontrar a sílaba tônica, tá bom? Então, tem que ter mais de uma sílaba. Então, sílaba tônica é a sílaba de som mais forte da palavra. Quantas sílabas tônicas uma palavra pode ter? Só uma. As sílabas de sons fracos nós chamamos de átonas. E para ter uma sílaba tônica, só basta ter mais de uma sílaba. Tranquilo? Se a Pro falou rápido, volta um pouquinho essa parte do vídeo para assistir novamente, tá bom? Bom, aqui a Pro trouxe um exemplo para vocês. Eu tenho 5 palavrinhas e nessas 5 palavrinhas
eu já tenho as sílabas tônicas. A prova vai dizer para vocês como foi que eu consegui chegar nesse som. Como foi que eu consegui descobrir quem era a sílaba tônica. Tá bom? Na palavrinha meleca, a sílaba tônica é lé. Na palavrinha carambola, a sílaba tônica é bó. Na palavrinha pepino, a sílaba tônica. Na palavrinha pepino, a sílaba tônica é pi. Na palavrinha avô, a sílaba tônica é vô. E na palavrinha mônica, a sílaba tônica é mon. E como foi que a Pro conseguiu chegar nessa conclusão? Como foi que eu descobri? Eu vou contar o segredo para você. Então, gente, como é que a gente faz para encontrar a sílaba tônica das palavras? É bem simples, certo? O primeiro passo é chamar a palavrinha para perto, observar a sílaba que teve o seu som mais esticado e circulá-la, pois ela é a sílaba tônica. Então, qual é o primeiro passo, gente? É chamar a palavrinha para perto. Como é que a gente faz isso? A gente pensa assim, que a palavra é como se ela fosse uma pessoa e ela está muito, muito, muito distante. A gente chama ela para vir para perto sentar com a gente. Então, como é que a gente vai fazer? Eu vou chamar a primeira, tá bom? Bolacha. E aí, já perceberam? De novo, para chamar de novo. Bolacha. Então, nessa palavrinha, esticou mais o som do lá. Então, o lá é a sílaba tônica, certo? Conseguiram entender? Vamos treinar na palavrinha camisa agora. Camisa. Opa, qual foi a sílaba que a gente mais esticou o som? Foi o mi. Então, o mi é a sílaba tônica. Vamos para a palavrinha bolo. Bolo. Vamos de novo? Bolo. Então, qual foi a sílaba que a gente mais esticou o som? Foi o bo. Então, ele é a sílaba tônica. Para a palavrinha suco, vamos lá chamar? Suco. Vamos chamar de novo. Suco. Opa, conseguiu escutar? Isso mesmo, foi o su. Então, o su é a sílaba mais forte. Então, ele é a sílaba tônica. Agora, vamos chamar uma palavrinha bem grande. Omelete. Omelete. Eita, não conseguiu escutar? Então, vamos de novo. Omelete. Foi o lé. Percebeu como é facinho conseguir achar a sílaba tônica? O primeiro passo, qual é, pessoal? É chamar a palavrinha como se ela estivesse bem lá longe e você quisesse que ela viesse bem para perto. O pedacinho da palavra que você mais esticou, que você mais escutou o som, é aquela sílaba tônica, tá bom? Tranquilo? Então, qual é o primeiro passo? Chamar a palavrinha para perto, isso mesmo. Quando você chama ela para perto, você observa qual sílaba teve o som que foi mais esticado e aquela sílaba que teve o som esticado, que é a sílaba tônica. Então, gente, agora nós vamos treinar. Agora é a vez de vocês. Lembrando o que é que tem que fazer? Chamar a palavrinha como se ela estivesse bem longe e ela viesse para perto, tá bom? Então, você vai pausar o vídeo agora e vai chamar essas palavrinhas. Você pode escrever aí no seu caderno, não tem problema não. Você escreve aí, vai até ajudar você. Você vai chamando e vai circulando a sílaba tônica, tá bom? E depois nós vamos conferir. É importante que você faça esse primeiro passo, porque os outros passos vão depender desse, tá bom? Qual o primeiro passo? Encontrar a sílaba tônica e circular, porque se não circular, você vai esquecer nos outros passos. Tá certo? Aí você vai pausar o vídeo no 3. 1, 2, 3. Pronto. Tenho certeza que você foi muito bem, mas se não foi muito bem, não se preocupe não. A gente vai ter essa aula para aprender. Na outra, nós também teremos para aprender. Não se preocupe. Vamos lá. Na palavrinha morango, qual dessas sílabas você acha que é a sílaba tônica? Vamos lá, vamos chamar? Morango. De novo. Morango. Então, qual foi a sílaba tônica, gente? Na palavrinha morango, foi o rã. Muito bom. Na palavrinha morango, nós temos o rã. Na palavrinha panela, panela. Opa, foi o né. Muito bom. Espelho, espelho. Opa, o P. Na palavrinha maionese, maionese. O né. Na palavrinha sorvete,
sorvete. O vé. Na palavrinha caderno. Caderno. Então, foi o der. Na palavrinha porteiro. Porteiro. Opa, o tei. Na palavrinha abelha. Abelha. O B. Calça. Cal. Retrato. O tra. Viu que a sílaba tônica ela mudou de lugar? Então, a sílaba tônica, ela não vai estar em todos os lugares, todas as vezes. Você tem que chamar para descobrir. Aprenderam? Então, qual é o primeiro passo, pessoal? Chamar a palavrinha para perto, observar qual das sílabas você esticou mais o som. Então, aquela sílaba que você esticou mais o som é a sílaba tônica. Foi tranquilo, não foi, pessoal? Então, chama para perto e marca a sílaba que mais esticou o som. Tranquilo, né? Bom, fique atento. Nós temos uma dica muito importante. Quando a palavra já estiver acentuada, a sílaba tônica será aquela a qual o acento foi atribuído. O que é que isso quer dizer? Quando a palavrinha ela já tem um acento, eu nem preciso chamar. Não preciso. Se a palavrinha, gente, já vier com um acento, ou acento agudo, ou tio, ou circunflexo, a gente nem precisa chamar. Aquela sílaba que tem o acento já é a sílaba tônica. Vamos lá. Na palavrinha América, eu não preciso chamar, porque eu sei que está acentuada a sílaba mé, mas eu vou chamar para você escutar. América. Opa, foi o mé mesmo que teve o som mais esticado. Chama aí a palavrinha África. Viu que na palavrinha África, o que eu estiquei mais o som foi o A e já está acentuado. Conseguiram entender? Ciências, a sílaba tônica vai ser o EN. Por que, Pro? Vai ser o EN? Porque ele que está acentuado. Sofá é o Fá. Não preciso chamar, mas se quiser que eu chame, eu chamo. Sofá! Olha o tanto que eu estiquei o som da sílaba sofá. Desculpa, da sílaba Fá. Então, já é a sílaba tônica e já veio acentuado. Feijão, a sílaba tônica é o jão. Balão, a sílaba tônica é o lão. Avô, a sílaba tônica é o vô. E café, a sílaba tônica é fé. Perceberam? Então, quando a palavrinha já vier acentuada com acento agudo, tio ou circunflexo, eu nem preciso chamar, não é, gente? É só eu bater o olho. Opa, tem um acento aqui. A Pro disse que quando tem acento, eu nem preciso chamar. Tranquilo? Pronto. Então, quando vier acentuado, eu nem preciso chamar, mas se quiser chamar, pode também, tá certo? Bom, então, chegamos agora à segunda parte do assunto. Pro, mas eu não entendi nem a primeira. Então, se meu amor ficou com dúvida nessa primeira parte de como chamar a palavrinha, volta o vídeo. O bom de ser aula gravada é isso. Você pode ouvir a Pro quantas vezes forem necessárias para que você consiga absorver essa primeira parte. Então, o primeiro passo é o quê, gente? Chamar a palavrinha para perto e encontrar a sílaba tônica. Por que eu tenho que encontrar a sílaba tônica, gente? Quando eu vou analisar as palavrinhas, eu sei que a sílaba tônica está em posições diferentes. Às vezes ela está lá na última sílaba, às vezes está no meio, às vezes está na primeira sílaba. Então, é importante que você observe e circule, porque agora a prova vai ensinar como classificar. Então, as sílabas tônicas, para elas não serem todas iguais, elas foram classificadas em 3 famílias. Isso mesmo. Eu tenho as oxítonas, eu tenho as paroxítonas e eu tenho as proparoxítonas. Eita, Pro, que nome grande! É grande mesmo, mas vamos lá. A Pro já disse, quando a gente tiver um nome grande para pronunciar, o que é que nós temos que fazer? A gente fala primeiro um pedacinho, tá bom? Depois nós falamos o outro pedacinho, depois nós falamos o que falta. E aí nós temos a palavra inteira. Vamos lá. Proparoxítona. 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 Então, a família que nós temos para as sílabas tônicas são 3 famílias, na verdade. Oxítona, paroxítona e proparoxítona.
paroxítona. Oxítona, paroxítona e proparoxítona. A prova vai dizer a explicação que tem no livro, mas eu tenho um outro método que eu acho bem mais fácil, principalmente para vocês que estão iniciando agora a sílaba tônica, tá certo? Lá no livro, assim como na maioria das gramáticas, diz que a oxítona é a última sílaba. Aqui, a oxítona vai ser quando a última sílaba ela é a mais forte. Por exemplo, na palavrinha sofá. Então, a última sílaba foi o fá. Diz que quando a última sílaba for a tônica, ela é oxítona. A paroxítona diz que é a penúltima sílaba. A penúltima sílaba, quando ela for tônica, quando ela for a mais forte, ela é paroxítona. E quando for a antepenúltima sílaba, for a tônica, ela é proparoxítona. Só que assim, gente, eu vou ser sincera com vocês. Para eu aprender o que era última, penúltima e antepenúltima, eu acho que isso só aconteceu quando a Pro estava lá no 5º ano. Acho que foi. Então, eu me coloco muito no lugar de vocês. Quando eu era criança, eu ficava vendo minha professora falar e não entendia muitas coisas. Aí depois, quando eu fui crescendo, eu fui entendendo. Então, eu bolei um outro jeito para vocês conseguirem entender o que é última, penúltima e antepenúltima. Então, se você quiser utilizar esse método para aprender, é excelente, tá bom? Mas a Pro tem outro método que é o que eu vou explicar agora. Mas caso você prefira esse, na oxítona é quando a última sílaba é a tônica, paroxítona é quando a penúltima sílaba for a tônica, e quando a antepenúltima for tônica, eu classifico ela como proparoxítona. Tranquilo? Essa é a explicação do livro. E essa é a explicação da maioria das gramáticas. Mas a Pro pensou em um outro jeito de explicar para vocês. Eu trabalho com esse jeito já tem uns 4 anos, explicando as minhas turminhas. E aí eu percebo que fica mais fácil. A Pro vai mostrar para vocês. Lembrando, todas as proparoxítonas são acentuadas. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Certo? Se você classificou uma palavra como proparoxítona e ela não tem acento, opa, tem que pensar 2 vezes. Pronto, pessoal, chegamos ao método que eu vou utilizar com vocês. Bom, talvez vocês não saibam o que quer dizer último, penúltimo ou antepenúltimo. Tudo bem. Mas tenho certeza que vocês sabem o que quer dizer de trás para frente, não é? Contar de trás para frente. Normalmente eu conto 1, 2, 3. De trás para frente eu vou contar 3, 2, 1. Tá ok? Pronto. Aqui eu tenho a família das oxítonas. Contando de trás para frente, aqui virou a primeira. Então, nessa primeira sílaba é a tônica, certo? Foi o primeiro pulinho que eu dei. Eu uso o método de pulinhos. Eu vou contando as sílabas e daqui a pouquinho é para falar para vocês como é essa questão dos pulinhos. Podem ficar tranquilos. Na paroxítona, diz que é a segunda. Opa, fiz uma borradeira aqui. Deixa eu apagar. Deixa eu pegar aqui meu quadro muito chique. Pronto. Quando for paroxítona, está dizendo que a segunda sílaba é a mais forte. Segunda, gente, de trás para frente. Tá bom? E quando for paroxítona, é a segunda sílaba de trás para frente. Quando for proparoxítona, está dizendo que é a terceira aqui, ó. É a terceira em diante, certo? Então, o oxítona vai ser a primeira, paroxítona vai ser a segunda e proparoxítona vai ser da terceira sílaba em diante. Se a sílaba tônica aparecer na posição 5, de trás para frente, é proparoxítona. Se ela aparecer na posição 3, de trás para frente, proparoxítona, certo? Pronto, não entendi nada que a senhora explicou. Calma, a prova vai mostrar aqui com mais calma, tá bom? Vamos lá. Para a gente lembrar, segundo passo, depois de circular a sílaba tônica, conta os pulinhos de trás para frente e percebe em qual pulo chega na sílaba tônica, que é isso que a prova vai mostrar para vocês. Olha só, deixa eu colocar aqui minhas palavrinhas. Bom, contando os pulos, como vai funcionar esses pulinhos?
Eu vou contar de trás para frente, certo? Vou contar os pulinhos de trás para frente. Os pulinhos, pessoal, são os pedacinhos da palavra, as sílabas. Eu vou contar as sílabas de trás para frente, certo? Aí eu vou dando pulinhos de trás para frente. Se eu encontrar a sílaba no primeiro pulo, se eu chegar na sílaba tônica no primeiro pulo de trás para frente, ela é oxítona. Se eu chegar na sílaba tônica no segundo pulinho que eu dei, ela é paroxítona. Se eu chegar na sílaba tônica no terceiro pulinho que eu dei, ela é proparoxítona. Eita, mas eu dei 4 pulinhos para eu conseguir chegar na sílaba tônica. 4 pulinhos de trás para frente. Opa, tudo que passar do terceiro pulinho é proparoxítona. A prova vai mostrar. Tenha calma. Respire e relaxe. Deixa eu botar uma palavrinha aqui para vocês. Jacaré. Jacaré, ela é oxítona. A prova vai mostrar para você por quê. Então, vamos lá. Vamos seguir o primeiro passo. Certo? Vou botar aqui amora e já vou botar árvore e a prova explica. Bom, o primeiro passo é chamar a palavra e achar a sílaba tônica. Massa, show de bola. Vamos chamar a palavra jacaré. Opa, foi o ré. Mas eu precisava chamar? Nem precisava. Não está acentuado, não é, pessoal? Então, se está acentuado, eu já sei que aqui vai ser a sílaba tônica. Amora. Opa, o mó. Árvore. Então, ar. Pronto, já fiz o primeiro passo. Vamos para o segundo? Contar os pulinhos de trás para frente e perceber quantos pulos foram necessários para chegar na sílaba tônica. Show de bola! Eu vou pegar até um pincel azul. Vamos lá. Cada sílaba é um pulo. Pró, tem que ser de trás para frente? Tem, senão não funciona esse método da Pró, tá bom? Tem que ser de trás para frente. Pró, mas eu não gostei desse método. Eu preferi o que a senhora falou antes. Última, penúltima e antepenúltima. Excelente, meu amor. Então, você só volta novamente aquele trechinho. Tenta pegar de novo o que é o último, penúltimo ou antepenúltimo. Tranquilo? É porque a Pró trouxe esse método aqui diferente, porque muitos coleguinhas, muitas crianças não sabem o que é o último, penúltimo e antepenúltimo. Porque isso é uma noção de valor de lugar e talvez não tenha aprendido matemática ainda, certo? Então, a Pró preferiu trazer esse método. Mas, então, o primeiro passo eu já fiz. Gente, a Pró dividiu em 3 passinhos, que é chamar, contar e classificar. Chama, conta os pulos e classifica. Então, para você conseguir classificar a sílaba tônica das palavras, então, 3 pulos. Chama, conta e classifica. Chama, jacaré. Conta, vamos contar. Cada sílaba é um pulo. Vou dar o primeiro pulo. Primeiro pulo. Opa, já cheguei na sílaba tônica, não preciso nem continuar. Se eu já cheguei aqui no primeiro pulo de trás para frente, ela é o que, gente? Oxítona. Tranquilo? Vamos aqui em amora. Vamos contar. Primeiro pulo. Cheguei, pessoal, na sílaba tônica. Segundo pulo, cheguei? Cheguei. Ó, cheguei no mó, que é a sílaba tônica. Então, segundo pulo, ela é paroxítona. Se você conseguiu chegar na sílaba tônica no segundo pulinho, ela é paroxítona. Agora, vamos ver aqui na proparoxítona. Primeiro pulo, cheguei, gente? Vamos dar outro pulo. Segundo pulo, cheguei? Ainda não. Terceiro pulo. Opa, terceiro pulo eu cheguei na sílaba tônica. Então, terceiro pulo é da proparoxítona. Agora ficou mais fácil. Entendeu, pessoal? Então, assim é o método que eu acho que é mais interessante para vocês. Então, quais são os 3 passos? Chamar, contar e classificar. Chamar, contar e classificar. Chamar, contar e classificar. Chama para descobrir a sílaba. Conta os pulos para perceber quantos foram necessários e depois classifica. 1 pulo, oxítona. 2 pulos, paroxítona. 3 ou mais pulos, proparoxítona. De novo, 1 pulo, oxítona. 2 pulos, paroxítona. 3 pulos, proparoxítona. Tranquilo, pessoal? Excelente. Então,
Jacaré, o ré é a tônica, o mó é a tônica e o á. Tranquilo? Então, vamos treinar. Antes de vocês realizarem a atividade, a Pro quer que vocês treinem, para que na atividade, a Pro vai deixar a atividade de caderno, viu? Tá escrito aqui no slide, você pausa, eu coloquei letras bem grandes, para todo mundo conseguir ver legal, tá bom? Então, vamos lá. Ela já tá meio dodói. Vamos treinar essas palavrinhas. Quais são os 3 passos? Chamar, contar, classificar. Chamar, contar e classificar, certo? Chamar, contar e classificar. Tranquilo? Então, vamos lá. Utilize as dicas que você aprendeu e classifique as palavras. Então, vamos lá. Açúcar. Gente, a gente vai precisar chamar? Não, porque já está acentuado. Então, vamos marcar. Vou marcar a sílaba tônica de vermelho para a gente descobrir. Gente, tem que marcar a sílaba tônica? Tem, só na hora de contar os pulinhos você pode esquecer. Arroz. Então, aqui é uma sílaba só, viu, gente? Café não preciso chamar, porque está acentuado, é o fé. Lágrima não preciso chamar, porque está acentuado, é o lá. Macaco, opa, é o cá. Olha como a Pro está fazendo. Máquina. Não precisava nem chamar, né, gente? Está acentuado. Maracujá não precisa chamar, que está acentuado. Parede. Opa, não está acentuado, então eu chamo, é o re. Único eu não preciso chamar. Pronto, a Pro achou a sílaba tônica já com vocês. Agora, vocês vão observar essas palavrinhas e vão colocá-las no lugar certo. Tá bom? Utilizando o método que a Pro falou. Quais são os 3 passos? Chamar, contar e classificar. Agora, você vai contar. Vai contar os pulinhos de trás para frente, certo? Depois, você vai classificar. Um pulinho, oxítona. Segundo pulinho, paroxítona. Terceiro pulinho em diante, 3 ou mais pulos, paroxítona, certo? Então, você vai pausar o vídeo e vai classificar, tá bom? Então, no 3 você pausa. 1, 2, 3. Excelente, pessoal. Muito bem. Pro, mas eu tô aqui muito inseguro. E se eu errar? Não tem problema, pessoal. A gente tá aqui para quê? Para aprender. Nós não vamos ter só essa aula sobre esse assunto. Vamos ter essa aula. Vamos ter a aula de amanhã, que a aula de amanhã é ao vivo, não é, gente? É sim, quarta-feira a nossa aula é ao vivo, lá na plataforma. Não se atrase, tá bom? Então, vamos lá. Açúcar. Açúcar. Vamos contar os pulos. Vou colocar de azul, viu, gente? Olha como a Pro tá fazendo. Dei o primeiro pulo na primeira sílaba. Consegui chegar, gente? Não consegui. Vou dar o segundo pulo. Cheguei, pessoal? Cheguei. Então, segundo pulo. Açúcar é o quê? Paroxítona. Muito bom. Arroz. Vamos lá. Primeiro pulo. Opa, já cheguei. Cheguei na sílaba. Se eu já cheguei na sílaba, no primeiro pulo, ela é o quê, gente? De quem é o primeiro pulinho? Lê aí para Pro. Oxítona. Muito bom. Então, o arroz é para a família das oxítonas. Café. Vamos lá. Primeiro pulo. Oxe, nem precisa dar o segundo. Já cheguei no primeiro. Então, no primeiro pulo. De quem é o primeiro pulo? Oxítona. Excelente. Lágrima. Primeiro pulo. Cheguei, pessoal? Foi dar o segundo pulo na sílaba gri. Cheguei? Ainda não. Terceiro pulo. Cheguei? Cheguei. Opa! No terceiro pulo, se eu chegar na sílaba tônica, é proparoxítona. Muito bem. Macaco. Vamos lá. Có. Cheguei na sílaba tônica? Ainda não. Vamos dar outro pulo. Cá. Cheguei? Cheguei sim. Então, 2 pulos, paroxítona. Máquina. O na, não cheguei. O que, não cheguei. O ma, cheguei, pessoal? Cheguei sim. Então, 3 pulos, proparoxítona. O já, desculpa, maracujá. Dei o primeiro pulo no já. Já cheguei, pessoal? Já cheguei na sílaba tônica. Então, primeiro pulo, oxítona. Se eu chegar no primeiro pulo, gente, na sílaba tônica é ó, oxítona.
Eita bagaceira, puxei demais esse meu pincel. Deixa eu pegar meu apagador. Tranquilo. Deixa eu marcar aqui que foi o já. Excelente. Agora aqui. Primeiro pulo, pessoal. Cheguei na tônica? Segundo pulo, cheguei? Cheguei. Segundo pulo, a quem pertence o segundo pulo? A paroxítona. E para a gente terminar essa parte, vamos lá. Primeiro pulo, cheguei? Segundo pulo na segunda sílaba, cheguei? Terceiro pulo, cheguei, gente? Cheguei. Então, único é proparoxítona. Lembrando, gente, todas as proparoxítonas são acentuadas, tá bom? Se você classificou uma palavrinha como proparoxítona, ela tem que ser acentuada, tá certo? Pronto, pessoal. Nosso assunto era esse. Quais são os 3 passos? Chamar, contar, classificar. Se eu chego no primeiro pulo na sílaba tônica, é oxítona. Se eu chego no segundo, paroxítona. Se eu chego no terceiro, ou quarto, ou quinto, ou sexto, ou 10º milhão de pulo para frente, proparoxítona. Tudo que passa do terceiro pulinho é proparoxítona. Tranquilo? Bom, então, se a Pro falou muito rápido, você volta novamente à parte que você teve dúvida, rever com calma, sem problema nenhum. O vídeo tá aí para que vocês assistam, tá bom? Então, vamos só relembrar. Sílaba tônica é a sílaba de som mais forte da palavra. Você pode encontrá-la chamando-a para perto, que é o primeiro passo, que é chamar. As sílabas tônicas são classificadas em 3 famílias. Oxítona, do primeiro pulo, paroxítona, do segundo pulo, e proparoxítona no terceiro pulinho. Oxítona é a última, paroxítona é a penúltima e a proparoxítona é a antepenúltima. Certo, gente? Isso é utilizando o método que tem no livro, tá bom? Então, chama a sílaba, circula, conta os pulos de trás para frente e classifica. Então, basicamente, nosso assunto está resumido aqui, onde a Pro marcou de amarelo. Essa parte aqui é extremamente importante. Como é que eu faço para classificar a sílaba tônica? Chama, conta e classifica. Chama a palavra para perto, circula a sílaba tônica, conta os pulinhos de trás para frente e depois classifica. Se eu dei um pulinho só, é oxítona. Se eu dei 2 pulinhos, é paroxítona. E se eu dei 3 pulinhos, é proparoxítona. Tranquilo? Bom, então o que é que nós temos de atividade, pessoal, para hoje? Não vamos fazer atividade no livro, viu? Vamos fazer atividade no caderno. Pro, vou precisar mandar foto dessa atividade? Pessoal, vocês não vão precisar mandar foto dessa atividade para Pro, tá bom? Porque nós vamos corrigir a atividade na nossa aula ao vivo. Isso mesmo, na nossa aula ao vivo nós vamos corrigir essa atividade. Então, não vai precisar mandar a foto, tranquilo? Bom, gente, a atividade está aqui para vocês. A Pro vai falar um pouquinho sobre ela. Vocês vão seguir, como vocês já sabem, escrever com calma. Eu botei a letra grande para que vocês pudessem ver, tá bom? A Pro vai explicar o que é que diz em cada questão. Baseado nos conhecimentos que você adquiriu na aula, responda atentamente as perguntas abaixo. Então, você vai pausar agora e vai escrever essa parte. Depois vai dar play de novo para escrever o resto da atividade. No 3, você dá pausa. 1, 2, 3. Pronto, muito bom. Já terminou essa parte, não foi? Vamos para a próxima parte. Não é muita coisa, não. Pronto. Aqui diz, leia o trecho da fábula e circule a sílaba tônica das palavras em destaque. Opa! Eu tenho 5 palavrinhas destacadas, então nós vamos trabalhar com essas 5 palavrinhas, tá certo? Você vai copiar essa parte e pode pintar essas palavrinhas da cor que você quiser. Tranquilo? Porque são as palavrinhas que nós vamos utilizar. Depois de circulada a sílaba tônica nas palavras, reescreva-as abaixo, classificando em oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Eu tenho lá aquelas 5 palavrinhas, não tenho? Vocês vão escrever essas palavrinhas aqui, ó, onde a Pro está marcando. Aí vão aplicar os 3 passos que nós aprendemos. Chama, conta e classifica. Você vai colocar a palavrinha, você vai chamar a sílaba tônica, vai circular a sílaba tônica, vai contar os passinhos de trás para frente e vai classificar em oxítona, paroxítona ou proparoxítona, tá certo? Na questão 2,
para terminar, olha, só 2 questõezinhas, tá vendo como foi rápido? Vocês vão escrever essas palavrinhas que tem aí e vão classificar também oxítona, paroxítona ou proparoxítona, tá certo? Lembra do detalhe, se a palavrinha já vier acentuada, a gente não precisa chamar. Aquela sílaba que recebeu o acento já é a sílaba de som mais forte. Muito bom, pessoal! Então, nossa aula terminou aqui, nossa aula gravada, foi o primeiro momento do assunto. Pronto, estou com muita dúvida nesse assunto. Vamos fazer assim? Você volta um pouquinho o vídeo, revê o trecho que você ficou com dúvida, tenta resolver a atividade. Meu amor, não importa se tiver errado, o importante é que você tente. Você vai resolver a atividade, depois que você resolver a atividade, estando certo ou não, você vai ficar calmo e tranquilo que a prova vai retomar todo esse assunto na aula ao vivo e vai tirar as suas dúvidas. Tranquilo, não se preocupe, tá bom? Então, vou deixar essa aula para vocês. Nos vemos amanhã na nossa aula ao vivo, certo? Um beijo grande no coração de vocês e até amanhã.